Essa é uma questão que você está colocando, uma questão extremamente interessante. Por quê? Tenho a impressão de que um dos elementos, vamos dizer assim, que jogam um fator negativo sobre a difusão dos manuais entre nós, eu não sei como era na China, mas provavelmente foi assim durante algum tempo, é o caráter do secretismo, né? Você trouxe duas linhas de manuais. Eu tenho o manual de uso da escola e eu tenho o manual de divulgação para gerações futuras. Talvez, na nossa tradição marcial local brasileira, nós não tenhamos essa divisão. Eu tenho uma informação, eu não sei até que ponto ela é verdadeira ou não, mas de dentro do sistema sino-brasileiro, de que o mestre Chan, por exemplo, ele disporia de vários manuais, ou de alguns manuais, com as suas formas. Porque são manuais que, é aquela coisa, não saem do escritório. Já Então, ouvi falar. já ouviu falar também. Então, a gente não tem como demonstrar, provar isso, até que alguém mostre. Então, vamos assim, eliminando as críticas por estar revelando segredos. É uma hipótese de que ele tenha. E ele não revela esses manuais, né? Então, isso traz o quê? Traz um elemento de secretismo. Quando eu tenho um manual que eu boto no envelope, eu boto no correio e mando para outro país, esse secretismo acaba, né? Então, vamos voltar nesse elemento. Eu teria duas linhas de manuais, que no Brasil parece que eles foram vistos com restrições, né? E, na medida em que essas restrições não impediram a publicação desses livros, eles acabaram sendo desmoralizados. Então, você desmoraliza o livro, não, né? Porque eu estou deslegitimando, de repente, quando eu uso um manual para aprender, aonde está o seu mestre? Você se liga a essa genealogia por folhas de papel? Que história é essa? Né? Então, aí a gente tem questões bem interessantes. Porém, se você vai olhar na tradição dos manuais de arte marcial chinesa, isso é algo que eu até pontuei com o Guilherme outro dia, existe uma coisa muito interessante. Por exemplo, você pega o manual do mestre Guru Jiang, né, de Taishi Yang, que é o nosso patriarca, o cara estimadíssimo. Na introdução do livro dele, lá de 1936, ele coloca assim: esse livro é para você treinar, para você aprender, para você praticar. Né? Essa é uma coisa. Você pega os manuais do mestre Chen Mantin, mesma coisa. E até mais. Você pega os livros, por exemplo, os dois manuais de Taishi Yang, escritos pelo mestre Yang Changfu, um com a ajuda do mestre Chen Mantin e o outro com a ajuda do mestre Chen Weiming. No segundo livro, ele coloca assim na apresentação: por que eu escrevi esse livro se eu havia escrito outro 10 anos atrás? E ele mesmo responde, ele diz assim: hoje eu sou muito melhor do que eu era 10 anos atrás. Então, o manual, o livro, de uma certa maneira, ao mestre que não vê problema no manual, ele até serve como uma afirmação, como uma autoafirmação da sua própria legitimidade. Ele faz uma autocrítica há 10 anos, vamos dizer assim, o manual novo, de uma certa maneira, desautoriza e complementa o manual antigo. Né? Então, eu tenho para mim que vamos dizer assim, que a restrição aos manuais tem uma coisa meio burdiana de domínio de campo. Se esses caras começam a aprender com o manual, para que vai servir o mestre de carne e osso? Tem espaço para os dois, evidentemente, né? Seria como uma medida protecionista, né? Exatamente. Né? E claro, esse nosso meio, a gente sabe, né? Por muitos e muitos campeonatos de que eu participei, eu participei principalmente como árbitro, lá para trás eu competia. Tinha uma coisa assim: não filme a rotina deles. Né? Ou então, não deixe filmar a rotina nossa. Ou mais engraçado ainda, treinava a rotina modificada para apresentar na competição, deixar o outro filmar e descobrir quem roubou a minha forma depois. Né? Só que isso, na minha concepção pessoal, humilde, é uma super de uma bobagem. Porque, porra, o cara para aprender uma forma em vídeo é muito difícil. Exige dedicação.
E eu não acho que algum tarado do Kung Fu vá para a competição para filmar cati do outro para roubar, pelo amor de Deus. Né? Talvez fosse assim no passado, no tempo em que se filmava com Super 8. Hoje em dia, não. O que vocês acham? Eu lembro, muitos anos atrás, dessas conversas assim, sobre as competições, de modificar um pedaço da forma, que aí se alguém copiar, não vai pegar a forma exatamente como ela é, vai pegar alguma diferença, faltando alguma coisa, ou com coisa a mais que não tem originalmente, né? Até impedir de filmar nas competições. Mas, bom, a gente tem que pensar, por exemplo, no caso do manual que você citou do Gurujian, em que momento que surgiu isso, né? Recentemente eu publiquei um artigo no meu blog falando sobre a diferença entre o Wushu e o Koshu, que são dois movimentos, Uhum. e no início do século XX, e no movimento Koshu foi estimulada a publicação de livros e manuais para massificar o ensino de arte marcial chinesa. Tanto é que um dos manuais que eu estudo, que é do século XX, é o Manual da Espada Dragão, que é a forma de espada que eu aprendi no Shaolin do Norte, que o Kuyu Chen aprendeu com o mesmo professor do autor desse manual, eles treinavam juntos, e é a forma que o Kuyu Chen incluiu no Shaolin do Norte, no currículo do Shaolin do Norte. Inclusive é uma versão um pouco diferente, um pouquinho diferente da que eu aprendi, então eu conheço duas versões da mesma forma. E por meio desse manual, eu consigo uma coisa que eu não aprendi no Shaolin do Norte, que eu não conheço ninguém que tenha aprendido, que são as aplicações Uhum. de todos os movimentos da forma. Então eu estudei todas essas aplicações, até porque na minha concepção é muito mais lógico aprender a forma através da aplicação e não o contrário. Porque a forma surgiu da luta. A luta veio primeiro. Alguém foi lá, lutou, treinou para ver como melhorar e no final, e lá na frente, criou uma forma. E isso vai fazer mais sentido no aprendizado. Porém, não é fácil você estudar para o manual. Então, respondendo a pergunta que o Guilherme fez lá no início, para uma pessoa que não tem experiência, depende muito da habilidade do autor conseguir escrever alguma coisa que a pessoa vai conseguir entender. Porque mesmo eu tendo, quando eu comecei a estudar esse manual, quase 20 anos de arte marcial chinesa, ainda era difícil, mesmo o manual tendo desenhos, ainda é difícil interpretar algumas coisas, algumas posturas, algumas aplicações. Mas então você precisa da experiência, você precisa de um parceiro para experimentar e chegar na interpretação que você considera que faz mais sentido naquele momento, de acordo com o entendimento que você tem naquele momento. Então, hoje eu tenho uma interpretação de acordo com tudo que eu estudei. O meu entendimento hoje leva a uma conclusão, a uma interpretação da forma, mas principalmente das aplicações. Então assim, não é fácil, não é fácil, mas é legal ter essa experiência para que você consiga compreender, e cada um pode compreender da sua forma. Eu posso transmitir é uma palavra meio ruim, mas posso ensinar para você te dar experiência, para você descobrir e pensar, porque a minha ideia é justamente que a pessoa que aprenda comigo seja capaz de ter a própria interpretação também. E aí, se ela aparecer com alguma ideia que eu não tive, a gente vai trocar e a gente vai ampliar as possibilidades que existem dentro daquela forma. Guilherme apareceu aqui para fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu só esclarecer para quem não está entendendo nada porque que eu somo, né, que eu sumi aqui na tela, só para não carregar mesmo muito a internet e não ter travamento. Estou aprendendo essas coisas ultimamente, que está usando mais esses equipamentos. Mas eu estou aqui ouvindo com maior atenção, estou adorando o que vocês estão falando, e me veio uma pergunta que eu queria fazer para os dois. É a partir disso que o Jerônimo falou agora, que não era uma coisa que tinha surgido nas nossas conversas antes, né? Que é a necessidade, muitas vezes, que se tem quando você estuda pelos manuais ou por esses livros, por esses registros antigos, de ter alguém que te ajude no treinamento, né? Um parceiro de treinamento, né? Para você poder fazer as experiências.
E eu sei que o Rodrigo também teve muito isso, né? Acho que o próprio Jorge, né, Jefremovas, né, de Curitiba, vocês fizeram estudos juntos, né? Sim. Então, como é que é isso, assim? Porque às vezes não precisa também ser tão solitário esse estudo por manuais, né? Ele pode envolver aí outras figuras que te ajudem, né? Como é que é essa experiência aí do parceiro, né, nesse tipo de aprendizagem?